O Espaço PUC está de volta e hoje estamos falando de educação. Antes do intervalo, você conheceu a Escola da Serra, uma escola aqui de Belo Horizonte que implantou várias novidades no início desse ano. Agora vamos ampliar o tema e falar da educação brasileira. Será que existe um modelo ideal para a educação no país? Estamos aqui no estúdio com Cláudio de Moura Castro, PhD em Economia e pesquisador em Educação, e Mariana Veríssimo, professora do Departamento de Educação da PUC Minas. Cláudio, o senhor acha que existe um modelo ideal para a educação e qual seria? A palavra ideal é totalmente inapropriada para uma sociedade múltipla, que tem 50 nacionalidades, 50 etnias aqui. Então não se pode falar numa educação única. E nem em lugar nenhum existe uma educação única. Nós temos que falar de muita variedade e não no modelo ideal. Agora, quando a gente vê os países que produziram os melhores filósofos, os melhores cientistas, os melhores poetas, os melhores estadistas, o que nós vamos ver é que a educação continua sendo o feijão com arroz bem feito. Ninguém caminha em direção à escola da ponte e ainda menos Portugal, que não conseguiu operar depois que saiu o Pacheco de lá. O que é o feijão com arroz, na opinião do senhor? Feijão com arroz é um bom professor, bons livros, é uma escola que os alunos usam as mãos, que tocam, que fazem, que acontecem, que reagem a problemas inteligentes, que foram bem preparados para lidar com essa realidade. Enfim, é uma escola que você pode dizer que ela é convencional ou pode dizer que não é, que é revolucionária, porque isso não se faz nas nossas escolas. Mas, no fundo, é uma escola que tem muito a cara das outras. Quer dizer, quando você vai ver as melhores escolas inglesas, francesas, alemãs, não vamos falar da coreana, que aquilo é um pouco brutal demais. São escolas que têm o livro, a série, a nota, o aluno, tem tudo, porque se revelou muito difícil operar grandes números sem essa estruturação da organização da escola e também, cada vez mais, com a construção do construtivismo antes da aula acontecer. Quer dizer, você tem gente pensando como que eu crio um problema, como que eu ponho esse problema no papel para que o professor aprenda como perguntar essa coisa, como colocar a cabeça dos alunos em marcha, porque a gente não pode esperar que os professores, sobretudo os nossos, sejam capazes de fazer esse trabalho. Ou seja, é um construtivismo construído, pré-construído. Eu acho que esse é um dos modelos interessantes e que a gente vê, por exemplo, eu passei uma semana em Stanford, é mais ou menos isso que eles estão fazendo. E agora o papel da família, professora Mariana, como o professor bem colocou, essa questão das utopias que são muitas vezes construídas em cima, né, de um programa, de um modelo que começou em Portugal. Esse modelo sendo totalmente efetivado no nosso país, qual será o papel da família para que ele se mantenha e para que ele de fato se solidifique? A família, como uma instituição social, ela também é diversa. Hoje não se pode falar em um modelo de família, em uma família tradicional. Nós não temos mais um único modelo de família. Temos crianças que têm mãe e mãe, que têm pai e pai, que têm avós que criam, né, porque os pais estão presos. Temos crianças com diversas formas de convivência familiar. O papel dessa família é continuar o papel da escola e vice-versa. Continuar fazendo com que essas crianças questionem a sua realidade, sejam críticas da sua realidade, consigam fazer a leitura do mundo antes de ler as palavras que a escola ensina, que a escola, ao alfabetizar, quer ensinar. E quando a gente pensa na educação, a gente não deve nunca se ater à organização apenas, que são os meios. A gente precisa pensar nos fins da educação. Os meios são os métodos, são a direção da escola, a relação professor-aluno, mas os fins da educação, quais são? Quando nós pensamos na nossa escola, temos que pensar na formação de professores. Hoje, ao dar aula, um aluno meu simulando uma aula, eu pedi para ele se avaliar enquanto professor naquele momento de simulação, e ele expressou um sentimento que é muito comum entre os professores.
ele disse que, e que eu acho que isso é pertinente para ilustrar, por isso que eu quero contar isso aqui. Ele me disse que ele sentiu como se no momento em que ele passa a palavra ao aluno, ele estivesse passando e desse a impressão de que ele não dominava o conteúdo. Nós temos professores que ainda sentem isso, e há uma grande maioria, que o fato de deixar que o aluno se expresse, que o aluno fale o que ele pensa sobre determinado conteúdo, é como se ele estivesse passando a batata quente porque ele não sabe. Se sobrepondo ao mestre, ao professor? Exato. E essa sensação é desconfortável para o professor. E na graduação, no período da licenciatura, os professores precisam ter professores que ensinem, que os ensinem assim, fazendo com que eles se expressem, com que eles questionem, falem aquele assunto, aquele conteúdo do jeito que eles compreenderam, e não que o professor faça o que eu compreendo como feijão com arroz, que é a transmissão do conhecimento. Enquanto a gente conversa, vamos exibir algumas imagens da Escola da Serra. Como vimos antes, um modelo diferenciado de educação. Só enquanto a gente está conversando aqui, vamos rever algumas imagens. Falando em feijão com arroz, que a senhora citou agora, que o senhor falou também, a questão de não ter prova nem nota é sempre uma questão polêmica. Verdade. O que o senhor acha disso? Assim, funciona? É inadministrável. Como é que um ministro, um secretário de Estado ou de município vai conduzir um sistema educacional com professores que não têm padrões comuns? Porque na velha França, eram todos os professores formados na École Normale e eles tinham padrão. Então, quando eles diziam passa ou não passa, era tudo calibradinho. Hoje, na França, já não é mais assim. E em nenhum outro país, praticamente, é assim. Então, se você não tem uma calibragem externa, é como você está num navio que não tem leme. Você não sabe para onde ele está indo. Você não sabe o que aconteceu com o sistema. Então, se universaliza hoje a avaliação e a avaliação de todos os alunos pelo Estado. Mas a nota não é muito relativa, porque às vezes um aluno passar com 90 não significa necessariamente que ele tenha aprendido mais do que aquele que passou com 60. Às vezes, aquele que passou com 60 aprendeu pouco, senhor. Sim, mas ele passou. O que tirou 3 não passou. E provavelmente o de 3 sabe bem menos do que o que tirou 90, 80, não sei o quê. Quer dizer, a nota tem uma margem de erro como toda medida. Mas ainda assim, ela permite você administrar o sistema. Novamente, a finalidade da educação. Nós educamos para ser livre, para saber escolher, para saber se avaliar. Então, nós temos que ensinar os nossos alunos a se avaliarem. A autonomia pressupõe fazer escolhas, pressupõe se conhecer, se avaliar. Precisa fazer com que o aluno se avalie para que ele se conheça. Ao se conhecer, só ele sabe o que ele aprendeu, onde ele estava, o quanto ele caminhou, onde ele chegou e onde ele precisa chegar ainda, quem ele precisa buscar para ajudá-lo. Então, a avaliação ela tem que ser um processo, ela não pode ser apenas uma avaliação pontual, não pode ser apenas para quantificar. Ela tem que ser qualitativa, o aluno mesmo tem que se avaliar, dizendo, olha, eu cresci, eu aprendi isso, eu não sabia, eu construí tal conhecimento que antes eu não tinha construído e agora eu sei isso, eu sei aquilo. Enfim, a avaliação não pode, não pode ser externa, porque o professor não tem como estar lá dentro da cabeça do aluno para dizer o que ele aprendeu, quanto ele aprendeu. E muitas vezes o aluno não consegue expressar o que ele aprendeu. Veja bem, nos primeiros anos, nós temos currículo. A escola pressupõe que o seu papel é que o aluno domine esse currículo. Nos primeiros anos, e sobretudo em países muito frouxos de educação, é essencial que ele saiba ler, escrever, entender o que leu e usar números. E isso nós sabemos medir e muito bem. Então, se ele não domina isso e a avaliação tem que lidar com isso, o resto eu não sei para que fica muito no ar. O que não impede que haja outras avaliações paralelas, progressivas, internas, autoavaliações e essas coisas todas. Mas sem o controle de qualidade externo, você não tem, o sistema se torna não gerenciável.
Bom, o ministro não sabe onde nós andamos. A educação é sempre muito polêmica, né, Daniel? O que a gente muito espera rica, é que estamos em anos de eleições, que as propostas sejam mais claras, mais coesas e que a gente consiga, de fato, caminhar progressivamente a uma educação cada vez mais de qualidade, né, Gabriela? Com certeza. Agradecemos muito a presença de vocês dois aqui no estúdio. Muito obrigada por terem vindo ao Repórter PUC. Obrigada. E o programa Espaço PUC termina aqui. Participe com a gente, envie sugestões e comentários para as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia, eu te vejo na semana que vem. Mas o Daniel se despede hoje da PUC TV com muita dedicação e competência. Há mais de um ano, ele tornou o Espaço PUC um programa com muito mais brilho e vitorioso. Marcas que se identificam com a sua própria personalidade. Agora ele tem novos desafios pela frente, né, Dani? Gabi, 4 de setembro, quinta-feira, hoje eu me despeço da PUC TV. Estou partindo em busca de novos desafios profissionais. Foram quase 2 anos nessa emissora tão querida. Participei de 193 edições do Espaço PUC. Aqui neste estúdio recebi 237 entrevistados. É difícil falar em despedida. É difícil pôr um ponto final em um trabalho que me entreguei da forma mais prazerosa possível. Tenho certa aversão a pontos finais. Prefiro usar as reticências. Prefiro usar um até logo. Hoje, peço desculpas aos meus colegas jornalistas, mas não vou abrir mão dos adjetivos para descrever toda a gratidão que sinto por ter encontrado aqui pessoas incríveis e maravilhosas. Madalena Fagundes, Carol Amaral, Aline Scarpone, Simone Moreira, Gabi Camargos, Edcarlos Edésio, Carol Melo, Daniel Lacerda, Paula Zaidan, Fabiana Gatti, Gabi Mati. Muito obrigado por tudo. Vocês foram essenciais na minha trajetória. Levo na bagagem momentos inesquecíveis que vivi com cada um de vocês. Não posso esquecer de agradecer também ao pessoal do estúdio que está aqui, controle mestre, equipe técnica, editores, cinegrafistas, a todos os meus colegas estagiários que sempre atuam de forma brilhante para levar até você uma programação comprometida com a qualidade. Nosso trabalho só funciona porque é feito com carinho e porque é feito em equipe, sempre. A partir da próxima segunda, minha colega Raíssa Torres assume a apresentação do programa e tenho certeza que o Espaço PUC continua em boas mãos. Mais uma vez, obrigado por tudo e lembrem-se sempre, os sonhos, o amor e a dedicação são os combustíveis que movem nossas vidas. De posse dessas 3 palavras, a sua estrada rumo à felicidade será infinitamente prazerosa. Fiquem com Deus e até logo.